que eu acredito que é um fator crítico para as empresas, para que a agenda de diversidade, equidade e inclusão exista, floresça e seja incorporada como parte da agenda corporativa, é a abertura das principais lideranças. O problema está nas barreiras que se colocam para que a pessoa com deficiência possa acessar os espaços e exercer plenamente o seu potencial. Na medida em que se tira o foco da deficiência, que é uma característica dentre inúmeras que a pessoa tem, e se coloca o foco na superação, na eliminação, na mitigação dessas barreiras, o espaço está aberto para um aprendizado mútuo e para que as pessoas tragam toda a sua contribuição. A busca por uma melhora genuína na experiência dessa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, com desafio de saúde, a gente tem essa consciência de que essa causa ela é muito maior do que nós. Não é sobre a Neila, não é sobre o Túlio, não é sobre o Marcelo, não é sobre a Júlia, é sobre proporcionar um crescimento, um desenvolvimento da experiência de saúde das pessoas. Como é que um médico urologista, por exemplo, se prepara para receber no seu consultório uma mulher com pênis? Porque isso é uma realidade. É uma mulher trans, ela é uma mulher, não é que ela acha que ela é uma mulher, que ela se vê como uma mulher. A experiência de mundo dessa pessoa é como mulher, mas ela tem um aparelho reprodutor masculino. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Neste episódio, a gente vai explorar o papel fundamental das lideranças na promoção da diversidade e da inclusão nas organizações de saúde, com foco em como essas iniciativas impactam diretamente a experiência do paciente. Quais as responsabilidades dos líderes em criar um ambiente de trabalho inclusivo, acessível e empático que reflita nas interações com pacientes e na qualidade do cuidado? A Sobresp busca entender como a liderança pode ser um motor para a transformação real e sustentável, conectando práticas de diversidade à excelência no atendimento de saúde. E para você que ainda não conhece muito da Sobresp, basta seguir a gente nas redes sociais e favoritar a experiência do paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Agora, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, a gente queria muito que você respondesse à enquete. Pela sua experiência, o quanto a liderança das organizações de saúde está preparada para promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho? Bora começar? Ajusta aí os seus fones de ouvido e vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e é um prazer estar com você nesse episódio. Bom, a gente começa sabendo um pouquinho mais sobre a nossa convidada de hoje. Olha, é muito interessante fazer essa reflexão, né? Sobre o que falam da gente quando a gente sai da sala. E eu acredito que um pouquinho aqui eu vou trazer o que eu gostaria que as pessoas falassem de mim quando eu saio da sala, né? Então, eu acredito que as pessoas podem falar que a Neila é corajosa, que a Neila é divertida, que a Neila é engraçada, dependendo do dia, que a Neila é brava. E eu espero que se diga que a Neila é justa e que a Neila é feliz e apaixonada pelo que ela faz, que é trabalhar em diversidade. E se eu puder me apresentar, eu gosto sempre de começar com a minha autodescrição, né, de como eu estou hoje. Então, eu estou com os cabelos soltos, estou usando um headset bem grandão, meus cabelos são escuros, cacheados, um pouco abaixo dos ombros. Eu estou usando um óculos de armação preta bem grande, estou de roupa preta, então uma camisa preta, um casaco preto, mais um colar verde, dourado, branco e preto, bem bonito, que combina com os brincos, que infelizmente não dá para exibir muito por causa do fone. E eu estou na cozinha da minha casa, né? Então eu estou sentada diante de uma parede que é de azulejos rosa, antigo. Então hoje eu estou fazendo aqui o home office.
Mas, para além de me descrever para as pessoas poderem, né, imaginar como é que eu estou aparecendo aqui, eu sempre gosto de falar qual é a minha identidade. Então, eu sou uma mulher cisgênero, pansexual, num corpo sem deficiência, com 46 anos de idade e que me identifico como uma pessoa branca. Isso me faz ser alguém que, ao longo de toda a minha vida, desfrutou de muito privilégio e de acesso aos espaços, e tomei muito cedo uma decisão que no começo pode até ter sido um pouco mais intuitiva do que consciente, mas hoje é extremamente consciente, tanto que se reflete no meu trabalho, que é uma das minhas grandes paixões, que é a responsabilidade por tentar contribuir para a justiça social, para que as pessoas possam ser elas mesmas e chegar e alcançar os espaços que elas queiram alcançar, né? E hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio e a grande responsabilidade de trabalhar como Head de Diversidade e Cultura na Sanofi, que é uma indústria farmacêutica, né, que está há mais de 100 anos aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Neila. É um prazer enorme falar com você aqui, uma responsabilidade muito grande para a gente conseguir cumprir o desafio que a Sobresp coloca para a gente ao te entrevistar. E queria te dizer que estou muito feliz a gente ter conseguido realizar esse bate-papo, que eu acho que a gente vai entregar muita coisa muito legal para as pessoas que estão ouvindo a gente. Coisa boa de ouvir, Túlio, porque eu admiro demais o trabalho da Sobresp. Vocês me mobilizaram internamente de maneira muito definitiva na primeira vez que eu tive a oportunidade de interagir. Então, para mim, é uma honra poder dar continuidade a essa nossa parceria, né, que tem o foco em fazer com que as pessoas tenham a vida melhor. Bom, legal. Eu queria começar o seguinte. Você tem uma trajetória admirável em diversidade e inclusão. Como a sua experiência pessoal e profissional influenciou a sua abordagem na liderança de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão numa empresa do porte da Sanofi? Eu acredito, Túlio, que isso aconteceu por conta de uma junção de fatores. Primeiro, que na Sanofi, onde eu estou já trabalhando há quase 12 anos, eu encontrei um espaço onde eu posso exercer a minha autenticidade, onde eu posso ser eu mesma. E eu tenho esse sentimento, embora, obviamente, né, tenha tido um período de adaptação, porque foi o meu primeiro emprego numa multinacional, numa grande empresa, eu sempre me senti encorajada a ser eu mesma, eu sempre tive espaço para colocar os meus pensamentos. E aí, conforme eu fui me aproximando do tema de diversidade, que também é abordado pela Sanofi há muito tempo, eu fui entendendo que se para mim a autenticidade é poder, e ser eu mesma, é poder falar o que eu penso, é poder ser genuína nas minhas contribuições, é poder ter o meu estilo. Para muitas pessoas de grupos minorizados, poder ser você mesmo se transforma num grande desafio, numa barreira a ser vencida, num risco à sua integridade física, e depois a gente pode falar dos recortes, né? E aí toda essa questão da autenticidade, do ser você mesmo, ela adquiriu uma outra proporção para mim. Então eu coloquei a minha autenticidade em perspectiva e entendi que essa questão ela é muito maior, né? Passa por justiça social, por diversidade, por inclusão, por equidade, por pertencimento. Eu tenho uma formação inicial em comunicação corporativa, que sempre me permitiu circular muito na companhia. Depois fui me especializar em diversidade, equidade e inclusão. Atualmente eu estudo cidadania corporativa e direitos humanos. Então, o fato de circular, o fato de conhecer as pessoas, né, o fato de já ter uma comunicação, um canal de comunicação muito azeitado com a organização e com as lideranças, e também um papel de influência na cultura organizacional, fez com que eu encontrasse um espaço muito aberto, primeiro, para contribuir com diversidade, equidade e inclusão, porque nunca fui só eu, né? Eu já fiz parte do comitê de diversidade e inclusão, que teve outras lideranças, o trabalho começou antes de mim.
E aí eu tive a sorte de fazer parte de um grupo que, de maneira muito orgânica, muito natural, se organizou para pensar estratégia, para pensar iniciativas. E aí, o que eu acredito que é um fator crítico para as empresas, para que a agenda de diversidade, equidade e inclusão exista, floresça e seja incorporada como parte da agenda corporativa, é a abertura das principais lideranças. Então, a gente poderia ter os colaboradores mais engajados, mais letrados, mas se não houvesse uma disposição clara e uma priorização por parte da alta liderança, a gente não teria avançado como a gente avançou, para hoje ter uma área de diversidade, equidade e inclusão, ter um orçamento, ter sponsors, né, da nossa liderança executiva. Eu aprendi muito ao longo do tempo, e aí eu estou voltando para tentar fechar a resposta à pergunta que você me fez, né, como é que eu consegui esse espaço com a liderança. Eu preciso te dizer que no começo da minha trajetória, trabalhando mais com diversidade, equidade e inclusão, a minha militância ela era de outro jeito. Ela era mais combativa, né? Ela era mais indignada, ela era mais insatisfeita com o meu entorno. E eu continuo sendo uma militante, né? Eu continuo indignada com as injustiças que eu vejo. Porém, eu entendi que para ter essa interlocução saudável com pessoas para quem este assunto é novo, eu falo sempre isso, eu precisaria modular a minha militância. E aí foi o que eu fiz, né? Eu fui estudar comunicação não violenta, eu fui me aprofundar em questões como vulnerabilidade, segurança psicológica, escuta ativa, porque para mim e para as pessoas e os grupos e os departamentos que trabalham com diversidade, é muito importante que a gente passe a ser ouvido, com ouvidos atentos, por quem não tem ainda um contato com esse tema, né? Como a gente costuma usar no jargão, a gente não quer pregar para convertidos, a gente quer trazer novas pessoas para essa pauta que é uma pauta da sociedade. Então, eu acredito que buscar uma comunicação e uma interlocução engajadora é o primeiro passo. Porque aí as lideranças vão passar a entender que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, não se trata de dizer se eu sou bom ou mal, né? Mas se trata de ter um olhar diferente, de se colocar mais no lugar do outro, de sair de sua zona de conforto e ter mais consciência social. Você falou uma coisa muito interessante que é a questão de ouvir, né? Acho que quanto mais a gente estuda comunicação, mais a gente entende que a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir. E aí a segunda pergunta é um pouco nesse sentido. A Sanofi lançou um programa que se chama 1 milhão de diálogos, com o objetivo de promover conversas diversas. O que é essa iniciativa e como ela tem impactado a cultura organizacional? E como você vê a influência dela na experiência do paciente? Eu adoro essa pergunta. E foi justamente por conta de 1 milhão de diálogos que a gente fortaleceu o nosso vínculo, né, Túlio? Sobrexp e Sanofi. Então, a iniciativa 1 milhão de diálogos é uma iniciativa global da Sanofi, que tem como objetivo reduzir a lacuna de confiança de pessoas de grupos minorizados no ecossistema de saúde. Por que ela existe? O porquê é importante? Porque por meio de uma pesquisa realizada com quase 12 mil pessoas em 5 países, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Brasil, nós constatamos que pessoas de grupos minorizados, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de grupos étnicos minorizados e pessoas LGBTQIAP+, têm uma vivência muito maior de experiências negativas que diminuem a confiança dessas pessoas no ecossistema de saúde. Então, quando a gente fala de ecossistema, a gente está se referindo a toda a cadeia, ao médico, ao profissional da equipe multidisciplinar, a todo o sistema ali de atendimento e aos estabelecimentos, hospitais, clínicas, farmácias. E isso acontece por diferentes motivos. Então, as mulheres, elas entendem que a explicação não foi boa o suficiente, pessoas LGBTQIAP+,
dizem se sentir indesejadas, pessoas negras dizem sentir-se discriminadas, e cada grupo vai trazer o motivo pelo qual a sua confiança no ecossistema diminui. E a gente aprendeu também nessa pesquisa que se a pessoa traz mais de uma dessas identidades, o efeito é cumulativo. Então, se você é uma mulher, a sua experiência vai ser de uma determinada forma, mas se você é uma mulher negra, a sua experiência vai ser pior. Se você é uma mulher negra trans, a sua experiência vai ser ainda pior, e quão pior a sua experiência maior é a quebra de confiança no ecossistema de saúde. E aí, 1 milhão de diálogos anunciada pela Sanofi globalmente no Fórum Econômico na Suíça em janeiro de 2023, com um investimento de 50 milhões de euros até 2030, tem como objetivo promover diálogos e iniciativas para reduzir essa lacuna, para ajudar na construção de pontes e na reconquista da confiança de pessoas de grupos minorizados em relação ao ecossistema de saúde. Nossa, muito legal. E aí, se a gente for pensar, para as pessoas entenderem um pouco desse contexto aqui, a gente estava inicialmente planejando um episódio com você e a Júlia Piccolomini juntas. E aí, por questões de agenda e por questões de uma análise que a gente pôde fazer, a gente desmembrou o episódio em 2, porque a gente consegue aproveitar mais o episódio e trazer mais coisas nesse sentido, né? E aí, isso que você está falando, eu acho que abre uma outra porta para a gente pensar a respeito disso. Naquele episódio, junto com a Júlia, a gente discutiu os desafios que o movimento PCD, que é Pessoas com Deficiência, enfrenta no Brasil atualmente. Como as lideranças podem trabalhar para superar essas barreiras e promover a inclusão efetiva de pessoas com deficiência, tanto internamente quanto na interação com o paciente? Olha, falando da inclusão de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho, né, trabalhando e tomando decisões, por exemplo, no ecossistema de saúde, que é onde a gente, né, está atuando juntos, eu penso que a primeira iniciativa, a primeira medida é uma compreensão de que o problema está nas barreiras que se colocam para que a pessoa com deficiência possa acessar os espaços e exercer plenamente o seu potencial. Na medida em que se tira o foco da deficiência, que é uma característica dentre inúmeras que a pessoa tem, e se coloca o foco na superação, na eliminação, na mitigação dessas barreiras, o espaço está aberto para um aprendizado mútuo e para que as pessoas tragam toda a sua contribuição. Quando a gente fala em melhorar a experiência de pessoas com deficiência no ecossistema de saúde, existe um número muito grande de medidas que podem ser feitas, né? Então, começando pelo desenho universal, que trata de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência em todos os espaços. Trata-se de ter dispositivos para que a comunicação entre pessoas com deficiência também possa acontecer sem ruídos junto ao ecossistema. Mas, mais importante do que enumerar aqui o que o ecossistema de saúde precisa fazer concretamente em termos de iniciativa, eu penso que a gente tem algumas premissas, e a primeira delas vem da convenção, né, da ONU, há um bom tempo atrás, em que se cunhou pela primeira vez a frase "nada sobre nós sem nós", no âmbito e no universo das pessoas com deficiência. Então, eu que sou uma pessoa num corpo sem deficiência, eu não tenho todos os elementos e não tenho a vivência para determinar o que uma pessoa com deficiência precisa. Então, é necessário que exista uma co-construção. E essa co-construção só vai ser possível se houver uma escuta. Porque aí a pessoa vai dizer o que na experiência dela precisa ser ajustado, né? Para que ela possa ter uma experiência positiva e ter as suas necessidades plenamente atendidas. E quando a gente leva isso, por exemplo, para 1 milhão de diálogos, e nós já fizemos isso na Sanofi e continuamos fazendo, trata-se de estimular e possibilitar
que pessoas e grupos que defendem há mais tempo do que a gente os interesses das pessoas com deficiência tenham as suas vozes ouvidas por quem toma as decisões no ecossistema de saúde, por quem faz os protocolos, por quem cria as políticas de atendimento. Então, somente dessa forma vão ser encontradas soluções efetivas. Nesse episódio, inclusive, com a Júlia, a gente discutiu a importância de incluir, justamente isso, de incluir as pessoas com deficiência nos processos de criação, decisão, nos processos de pensar essas questões todas que envolvem eles. Aí eu te pergunto, na prática, como fazer isso na prática? E mais, dá resultado? O que você pode trazer pra gente? Eu acredito que na prática a gente precisa ter, primeiro, essa premissa e esse esforço para ter talentos que são pessoas com deficiência trabalhando no ecossistema de saúde, trabalhando na indústria, se desenvolvendo, porque aí eles vão eventualmente ser os líderes, vão ser parte de um time de liderança que é quem toma as decisões, vão influenciar o seu entorno. E aí a gente muitas vezes busca soluções complexas, mas, por exemplo, nós tínhamos uma percepção de pouco interesse por crescimento de carreira das pessoas com deficiência na Sanofi, em relação às outras pessoas. Era uma percepção, era um viés que nós carregávamos. E qual foi a nossa iniciativa? Vamos ouvir. Então, nós fizemos focus groups, rodas de conversa, com pessoas com deficiência, trabalhando no nosso escritório, no campo, na força de vendas, nas nossas fábricas, e ouvimos o que é desenvolvimento para você, o que você espera em termos de desenvolvimento, e foi só a partir daí que a gente estruturou um programa de desenvolvimento, um programa de mentoria de carreira para pessoas com deficiência, Então, aparece aí de novo a co-construção. E eu acredito que um outro fator, Túlio, é buscar parcerias e buscar a validação de órgãos que têm um amplo repertório e que podem certificar, podem reconhecer aquela empresa, aquele serviço, aquele produto como acessível para pessoas com deficiência, Então, a Sanofi, por exemplo, foi a primeira farmacêutica de São Paulo a conquistar a certificação do Guia de Rodas. O Guia de Rodas é uma plataforma, uma tecnologia social reconhecida pela ONU, colaborativa, em que as pessoas vão aos espaços e pelo aplicativo elas classificam se o espaço é acessível ou não. Então, para que a gente fosse certificado, o time do Guia de Rodas foi até a Sanofi, fez uma série de visitas e nos indicou as adaptações que eram necessárias. As adaptações foram feitas e a gente conquistou o nosso certificado. Vai fazer 1 ano agora em setembro. Então, essa também é uma medida muito importante, E buscar a certificação, mas que legal, eu vou ter um selo, vou poder contar para todo mundo. Mas a gente está falando de certificações com credibilidade, que a gente sabe que para poder contar aquilo para o mercado, foi verificado se a gente, de fato, está promovendo esse tipo de inclusão, Então, esse tipo de associação e de parceria, eu também acredito que é de grande relevância. Bom, e você está falando uma coisa muito interessante, e eu vou aproveitar esse argumento que você está usando, para puxar a próxima pergunta. A Sanofi é uma parceira muito ativa com a Sobresp. Daí, isso é muito importante para a Sobresp, para todas as bandeiras que a Sobresp tem, para todos os debates e discussões que a Sobresp leva para a sociedade. E aí eu te pergunto, como parcerias como essa, entre uma sociedade e uma grande empresa, como elas podem contribuir para a promoção de uma cultura do cuidado centrado na pessoa? E perguntar mais, dá para evoluir mais no futuro, especialmente no contexto da experiência do paciente? Com certeza, eu acho que parcerias como essa da Sanofi com a Sobresp são extremamente necessárias,
porque a gente junta, por um lado, o repertório, o conhecimento, o trânsito que a Sobrexp, por exemplo, tem com tantos profissionais que fazem parte lá na ponta do atendimento ao paciente ou à paciente, com a plataforma de uma empresa como a Sanofi, que está em quase 100 países, que tem uma estratégia que coloca a diversidade, a inclusão e a experiência do paciente também como uma prerrogativa. E isso amplia o alcance, porque a Sobrexp vem com toda a sua rede, né, de associados, de contatos, de parceiros. Da mesma forma, a Sanofi, uma marca, né, se associando a outra e validando o trabalho que uma e outra fazem, respectivamente. Eu acho que é muito saudável, né? Eu acho que passa uma credibilidade muito grande para o mercado. E eu acho que isso parte de um entendimento que nós temos lá na Sanofi e que eu vejo muito em vocês também na Sobrexp, que o trabalho, né, de inclusão, de foco na pessoa, independentemente e levando em consideração suas características, né, que a busca por uma melhora genuína na experiência dessa pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, com desafio de saúde, a gente tem essa consciência de que essa causa, ela é muito maior do que nós. Não é sobre a Neila, não é sobre o Túlio, não é sobre o Marcelo, não é sobre a Júlia, é sobre proporcionar um crescimento, um desenvolvimento da experiência de saúde das pessoas, né? Então, eu acho que ter um engajamento genuíno, né? Uma preocupação em realmente fazer concretamente, uma autenticidade, é o que move, né? Então, eu vejo isso de forma muito concreta na atuação da Sobrexp, e a Sanofi também tem essa busca, né? De ter certeza de que o trabalho tem consistência, de que ele está sendo feito e de que ele está efetivamente impactando a vida das pessoas. Queria falar sobre a questão de inovação. É uma pergunta, inclusive, fora de roteiro, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quando a gente fala da questão da diversidade cultural, a diversidade cultural e a pluralidade de perspectivas são essenciais para a inovação na saúde. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar integrar diferentes vozes e como isso se reflete na qualidade do cuidado que os pacientes recebem lá na ponta? Isso se reflete na qualidade do cuidado de uma maneira muito concreta. Se a gente tem dentro da empresa uma representatividade do mundo lá fora, a gente tem condições muito melhores de entender e de atender as necessidades dessas pessoas. Porque a gente tem essas pessoas efetivamente representadas nas mesas, participando dos brainstorms, dando ideias, fazendo sugestões, criticando de maneira construtiva. A gente já vislumbra isso acontecendo na Sanofi. Eu acredito que é um caminho sem volta, Túlio, e fico muito feliz por isso, né? Já tem muitos estudos hoje e relatórios de grandes consultorias, como McKinsey, como Accenture e outras, que mostram numericamente os benefícios de se trabalhar com diversidade. Então, por meio desses estudos, a gente já sabe, pode contar para as nossas lideranças, que empresas que investem em diversidade têm uma performance financeira superior às que não investem. Se essas empresas investirem também em diversidade do ponto de vista de equidade racial, o desempenho financeiro vai ser ainda melhor. Empresas que investem em diversidade têm mais capacidade de inovar, 6 vezes mais, de acordo com esses estudos. Elas estão mais bem preparadas para administrar crises, para resolver problemas, porque a gente tem diferentes mentes, diferentes bagagens, diferentes pessoas participando das discussões.
Eu acredito que nós tivemos, né, numa etapa inicial, que fazer um esforço maior para conectar todo o impacto positivo de diversidade com o negócio. E hoje está muito claro para nós na Sanofi que os benefícios, eles são inúmeros. Primeiro, tem o clássico, que é o certo a ser feito, porque a gente está falando de justiça social. E aí tem outros fatores, né? A diversidade faz uma contribuição muito consistente para ESG, e não é só no pilar do social, né? Ela está presente ali no ambiental, na governança. A diversidade, ela contribui imensamente para o valor da companhia, para os acionistas. Ela alavanca a marca empregadora e torna a empresa mais atrativa para os melhores talentos. E, voltando, né, para fechar o círculo aí com a sua pergunta, nos permite ser melhor no negócio que a gente faz. Veja você, o Brasil é um país majoritariamente negro, 56% da nossa população. E eu tenho dados, esses dados, eles são de uns 3, 4 anos atrás, do Instituto Locomotiva, em parceria com o Banco Itaú, de que, na época, a população negra brasileira injetava 1,7 trilhões de reais na economia todos os anos. E tem muita informação acerca do poder e do potencial de consumo, do quanto a maioria das famílias das próximas gerações de pessoas negras vão ter um poder aquisitivo superior às gerações atuais, né? E aí eu estou trazendo só um recorte, quando a gente olha para o recorte LGBTQIAP+, também um poder aquisitivo enorme. E aí a gente pode explorar todos os recortes da diversidade, Túlio. Estão aí tomando decisões, consumindo, tendo as suas famílias, tendo seus desafios de saúde. Então, como a gente pode, né, ter a pretensão de estar efetivamente atendendo às necessidades e às dores dessas pessoas, se a gente não sabe quem elas são, se a gente não convive com elas, se a gente não escuta suas dores e os seus anseios, né? E aí dá para fazer um gancho, inclusive, com 1 milhão de diálogos, que é justamente nesse movimento que se baseia. Ouvir, abrir espaço para que mais carreiras diversas se desenvolvam, para que a gente possa influenciar todo o ecossistema de saúde para uma tomada de decisões que seja mais justa socialmente, mais igualitária. E quando a gente fala do recorte de diversidade, vocês trabalham com 5 pontos. Você quer falar um pouquinho de cada um para a gente? Que a gente tem, inclusive, uma espécie de um slogan em cada um, uma palavra que, entre aspas, resume o que cada um. Você pode falar um pouco para a gente? Porque você falou isso agora, a gente tem não só a população negra, não só a população com deficiência, a gente tem a população LGBTQIAPN+, e tudo mais. Como é que isso funciona, para as pessoas entenderem um pouco mais quão diverso é o mundo da diversidade? Se eu posso falar assim, né? Não sei. Claro que pode. Quando a gente olha, né, para o trabalho em diversidade das empresas e as discussões sobre diversidade na sociedade, a gente fala de alguns recortes prioritariamente, de alguns grupos prioritariamente. Então, primeiro a gente fala de equidade de gênero, né? Que é toda uma discussão acerca da conquista dos espaços, né, dos direitos das mulheres, mas que vai atravessar outras e novas identidades de gênero também. A gente fala de direitos LGBTQIAPN+, né, que trata principalmente da orientação sexual e também da identidade de gênero, né? E aí a gente fala, por exemplo, né, de como enfrentar e como combater a homofobia, como extinguir, por exemplo, a transfobia, né, que é uma violência contra pessoas trans, sendo o Brasil o país que mais mata, né, pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. Então, falei de 2 recortes, né, o de gênero
e o de LGBTQIAPN+. Tem o recorte de pessoas com deficiência, sobre o qual a gente até falou bastante aqui hoje, o recorte de raça e etnia, e no Brasil, esse recorte, ele olha muito para a equidade racial, né? Porque embora a gente tenha 56% da nossa população sendo pessoas negras, 26% da nossa população sendo mulheres negras, que é o grupo que está sob o maior número de opressões, a gente precisa ter um olhar, um reconhecimento, né, de que o Brasil é um país fundado sobre uma estrutura racista, mas que também olha, por exemplo, para os povos originários, que é como a gente se refere hoje aos povos indígenas, né? Então aí a gente está falando de raça e etnia. E por fim, a questão de gerações. A gente tem pela primeira vez no mercado de trabalho 4 ou até 5 gerações convivendo. Como é que a gente lida com essa riqueza e com os desafios que essa convivência representa, né? Há vários outros olhares, Túlio, para a diversidade, mas esses, eu diria que são os 5 recortes principais. E um ponto muito importante, a interseccionalidade. Eu falei aqui de mulheres negras, né? Então é importante a gente entender que a gente é atravessado pela nossa identidade, e a gente nunca é uma coisa só, né? Por isso até que no comecinho eu falei da minha identidade, falei quem eu sou, de onde eu falo, e porque eu acredito que isso me coloca numa situação de privilégio. Então é mais ou menos assim que a gente divide esse trabalho. Dentro disso que você acabou de falar aqui agora, muitas pessoas que ouvem a gente trabalham em hospitais em situações diferentes, diversas, e também em posições diferentes. A gente tem médicos, a gente tem profissionais de área multifisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e tudo mais. A gente tem gestores hospitalares, gestores na área da saúde. Por que é importante falar de todos esses recortes que a gente está falando aqui? Por que é tão importante a gente frisar e refrisar e voltar a falar sobre isso de novo, sempre que necessário, para essas pessoas que trabalham na saúde? Porque teoricamente, olha, eu só sou um profissional, só, né, entre aspas, né? Eu só sou um profissional de saúde, eu não preciso saber disso. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes. E elas vão ter necessidades diferentes. E a gente tende, Túlio, isso faz parte da nossa programação mental, temos vieses inconscientes, né? O nosso cérebro é programado para gerar conclusões com base em vivências que a gente foi registrando ao longo da vida. Nós precisamos reconhecer a existência desses vieses que fazem com que a gente valide muito mais pessoas e experiências que são similares às nossas. Por isso, a gente precisa, eu brinco, sair do piloto automático e entender que as pessoas são diferentes. Entender que para uma pessoa trans, que tem um nome social, que chega num serviço de saúde, ser chamada pelo nome morto, e é assim que as pessoas trans denominam, é uma violência. Entender que dar um destaque acima do aceitável ao cabelo afro de uma mulher negra é uma microagressão. A gente só vai saber isso se a gente se dispuser a conhecer as pessoas que são diferentes da gente. E eu estou falando de questões relativamente simples e que não estão diretamente conectadas à saúde, pelo menos à saúde física. Mas como é que um médico urologista, por exemplo, se prepara para receber no seu consultório uma mulher com pênis? Porque isso é uma realidade. É uma mulher trans, ela é uma mulher, não é que ela acha que ela é uma mulher, que ela se vê como uma mulher. A experiência de mundo dessa pessoa é como mulher, mas ela tem um aparelho reprodutor masculino. Isso é um dos motivos pelos quais isso é importante. Como é que vai se assegurar
um bom atendimento numa consulta preventiva a um homem que é totalmente surdo e que não necessariamente vai entender com facilidade o que o médico ou a médica escrever, porque ele foi educado em Libras, que é a língua brasileira de sinais. E a gente não para ter esse tipo de reflexão, não parava, porque na medida em que esses grupos passam a ter espaço, visibilidade, voz, a realidade deles está exposta. E é nossa responsabilidade, como atores, trabalhadores do ecossistema de saúde, endereçar essas diferenças. E aí eu acho que essa necessidade ela é ainda mais premente para quem está lá na ponta, num atendimento, né? Que está acolhendo a pessoa ali numa situação de maior vulnerabilidade. Então, para que essa experiência do paciente não seja uma experiência marcada por discriminação, por microagressões, por violências, né, veladas, é preciso que o profissional ou a profissional de saúde tenha conhecimento, tenha repertório. Porque uma vez que tem o conhecimento, vai ficar muito claro que vai ser necessário ajustar a conduta muitas vezes, que vai necessário ter uma escuta ativa. Então, eu penso que é um fator primordial. E da mesma forma, Túlio, dentro dos serviços de saúde há muita diversidade, trabalhando nos hospitais e nas clínicas, como você bem sabe. E aí é o papel das instituições hospitalares e de suas lideranças assegurar que o profissional trans, que a mulher negra, que o profissional com deficiência que fazem parte ali da sua equipe de colaboradores não vão ter a sua identidade, né, a sua integridade desrespeitados muitas vezes pelo paciente ou pelo seu familiar, que também é uma situação que pode acontecer. E é responsabilidade, na minha visão, do empregador ter os mecanismos, os programas de desenvolvimento e as políticas que protejam esses colaboradores e que propiciem um ambiente de segurança psicológica para eles fazerem o trabalho. Bom, hoje a gente está encaminhando para o final, mas antes disso, não dá para a gente não falar de liderança de uma maneira mais específica ainda. A gente já falou um pouco no começo do programa, mas acho que é muito importante porque faz todo sentido e é aquilo que você falou. A alta liderança precisa comprar algumas, ou precisa empunhar algumas bandeiras, né? E acho que esse é um ponto principal. Qual que é o papel da liderança na criação de um ambiente inclusivo que realmente acolha a diversidade? E como você, como responsável por diversidade e cultura, garante que a inclusão não seja apenas no discurso, mas uma prática profissional cotidiana? A liderança é um modelo de postura e de atitude para os demais que trabalham numa organização. A liderança, muitas vezes, é o motivo pelo qual a pessoa adora trabalhar naquele lugar ou pelo qual ela não vê a hora de conseguir um emprego num outro lugar. A liderança é uma referência. Então, a liderança, mais do que todos, tem uma responsabilidade de assegurar no dia a dia um ambiente de segurança psicológica. E o que significa isso? Significa que essa liderança vai precisar passar por letramento, essa liderança vai precisar entender os vieses inconscientes, saber o que é uma liderança inclusiva, ela vai precisar desenvolver habilidades para uma escuta ativa, para conversas profundas e de qualidade. Ela vai precisar ampliar sua consciência social, porque ela vai ter um time diverso reportando a ela, que vem de diferentes lugares e de diferentes histórias. E essa liderança não pode ser neutra. Essa liderança se presencia
uma situação em que o integrante do seu time foi vítima de discriminação, de preconceito, essa liderança não tem a opção de se manter isenta, não tem a opção de se manter neutra. Ela precisa se posicionar. Ai, Neila, mas aí eu vou falar na frente de todo mundo, vou expor. Não é sobre isso. Há muitas maneiras de se posicionar, de dar um feedback, sem expor os colegas. Porque sim, as pessoas estão aprendendo. Mas a liderança é aquela pessoa que, antes de todas, não pode mais se apoiar no argumento, mas eu estou aprendendo. Essa liderança precisa aprender logo. E as organizações têm a responsabilidade de prover conteúdos, de indicar os caminhos, que é o que a gente faz na Sanofi, mas a liderança, na minha visão, também tem a responsabilidade de buscar o seu aprendizado de maneira autônoma. Olha uma maneira muito simples de fazer isso, Túlio, e de passar a receber outras influências. Quem a gente segue nas redes sociais. Eu sempre falo isso, né, quando eu estou em contato com líderes na Sanofi ou outras empresas. Dá uma olhada lá no seu perfil no Instagram, no LinkedIn. Você só está seguindo pessoas iguais a você? Segue pessoas diferentes. Segue pessoas que pensam diferente. Segue pessoas pretas. Segue pessoas LGBTQIAPN+. Siga pessoas diferentes. Você vai ali fazer o algoritmo trabalhar a seu favor, porque ele vai passar a te trazer diferença e mais diferença, diversidade, e aí você vai ter contato com informações com as quais você nunca teve. Então, é um aprendizado, é parte da nossa evolução como sociedade. O que a Sanofi faz nesse sentido é propiciar muitos espaços de conhecimento, então com letramento, treinamento de viés inconscientes, de liderança inclusiva, mas também um espaço seguro de troca. A gente leva conhecimento sobre vulnerabilidade, sobre comunicação não violenta, sobre escuta ativa. E também temos um canal, porque muitas coisas fazem parte daquela evolução e vão ser tratadas numa conversa, de maneira natural no dia a dia. Mas a Sanofi tem tolerância zero às situações comprovadas de discriminação, de preconceito, de assédio. Então, a gente tem um canal de denúncia, se chama Speak Up Helpline, e um grupo que faz as investigações, né? Então, o que ainda é detectado, né? O que ainda pode acontecer de situações mais extremas, também são endereçadas. E isso vai acontecer, porque a Sanofi, como a Sobrexp, como qualquer empresa ou entidade, é um pedacinho da sociedade, que vai ter ali dentro pessoas em diferentes momentos, né, dessa consciência. Então, eu acredito que esse engajamento da liderança passa por educação, por mecanismos para proteger também as pessoas, e passa pela checagem constante de como é que está o entendimento da organização como um todo, né? A gente precisa tirar esses termômetros. E nesse sentido, embora a gente ainda tenha um longo caminho a percorrer, como todo mundo que está vivendo nesse tempo de sociedade, a Sanofi foi, pelo 2º ano consecutivo, reconhecida como a empresa mais inclusiva da indústria farmacêutica no Brasil, pela pesquisa de diversidade do Instituto Ethos, junto com a Época Negócios, né? Então, isso já demonstra, Túlio, respondendo também a sua pergunta, que foi feito muito esforço para que a gente possa agora ter atestado que a gente efetivamente está fazendo, né? E não somente falando, a gente tem uma premissa lá, primeiro a gente faz. E quando a gente sentir que está pronto, que os resultados estão aparecendo, aí a gente conta, né? E isso tem sido atestado aí por quem está junto com a gente no mercado. Bom, legal. E a gente, para finalizar esse episódio, aqui na 2ª temporada desse podcast, a gente está propondo uma pergunta padrão para os nossos convidados, para explorar o tema do 2º Congresso Internacional da Sobresp, que acontece em setembro em São Paulo. Eu queria saber de você, como iniciativas de diversidade e inclusão de líderes como você podem contribuir para a integração do ecossistema de saúde com foco na experiência humana? Eu acredito que é importante levar o conhecimento. Um evento como o Congresso da Sobrexp, que envolve tanta gente que está no dia a dia da assistência, é uma oportunidade enorme
para se levar a conhecimento, para se levar a experiência das pessoas, que é o foco da atuação de vocês, e para se gerar provocações, eu brinco, né? Provocações do bem, discussões positivas e produtivas sobre o que precisa mudar. Então, é aquele momento em que está todo mundo num evento focado em olhar para a experiência do paciente. Então, na minha visão, a diversidade, né, a presença de lideranças em diversidade, poderia fazer parte de modo permanente, né, da pauta desses encontros. Eu não consigo desvincular, Túlio, um cuidado centrado no paciente e um olhar de diversidade, equidade e inclusão para a experiência de saúde das pessoas. Eu acredito que esse cuidado efetivamente centrado na pessoa, ele precisa levar em consideração quem essa pessoa é. E eu vejo a Sobrexp fazendo isso de modo consistente e tenho certeza que isso já está impactando a vida de muitas pessoas e de muitas famílias. É isso aí, muito obrigado. A gente vai chegando no final, realmente. Acho que é aquilo que a gente imaginava, a gente realmente cumpriu uma agenda muito legal aqui, muito inspiradora e com muitos insights para as pessoas pensarem, para as pessoas se desafiarem dia a dia, passarem do ponto do estou aprendendo. Acho que a gente precisa realmente dar os próximos passos. E em nome da Sobrexp, eu queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pelo empenho, né, de participar deste episódio. E é isso, a gente continua de portas abertas e seguindo em frente com essa parceria que a gente já estabeleceu e segue. E que segue. Sim. Túlio, muito obrigada, eu fico muito grata e muito honrada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa jornada. Eu, em nome da Sanofi, agradeço o espaço, né, que a Sobrexp tem aberto para ouvir as nossas iniciativas e para estar junto, né, buscando essa melhoria no sistema de forma geral. Mais uma vez, obrigada, muito obrigada pela oportunidade, um prazer conversar com você, e vamos seguir juntos aí, trocando. Tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso, e que bom que a gente tem no ecossistema um órgão como a Sobrexp para olhar, né, de maneira qualificada, humana e estruturada para a experiência do paciente. Eu sou uma admiradora e isso só aumenta, né, a alegria de poder estar aqui trocando, compartilhando e aprendendo com vocês também. Muito obrigada, Túlio. E a gente chega ao fim deste episódio incrível. Eu hoje conversei com a Neila Lopes. Ela é Head de Diversidade e Cultura na Sanofi do Brasil. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobrexp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então já sabe, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita a gente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!